Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de lesões do ombro. Nosso convidado é o médico ortopedista Dr. Rodrigo Sioff. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Podemos conversar com os nossos telespectadores, mostrar para eles o que vem a ser estas lesões de ombro, enfim, todas as patologias. Olá, Luciano, obrigado pelo convite. Um abraço para o pessoal que está em casa nos assistindo. Vamos ver se vocês entendem um pouco mais aí dessa articulação tão importante no nosso dia a dia, né? Se Deus quiser. Inclusive, hoje em dia, nós vamos conversar no decorrer do programa, mas está tendo muita procura pela academia e tal. Então, espero que o pessoal com certeza escute, apresente e tire suas dúvidas, Entenda. Doutor Rodrigo, eu sei que você é especialista em ombro e cotovelo. E eu sei que você também pertence a algumas sociedades. Comenta um pouquinho com os nossos telespectadores, que eu acho que isso é importante. Isso, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro titular também da Sociedade de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, que são as que nos representam aí como cirurgiões. Bom, eu acredito que o ideal para a gente começar a falar sobre ombro, a gente poderia começar nomeando os ossos que fazem parte do ombro. O que você acha? Sim, claro, vamos lá. Tem até no slide aí pra gente. Opa, você trouxe um slide também, né? Muito bom. Nós temos o osso da escápula, o húmero, que é o osso do braço mesmo, e a clavícula, que liga ao esqueleto axial, que é o nosso tronco mesmo, ao apendicular, que são os braços. São as articulações que compõem o ombro. E não tem só osso, A maior parte das patologias, elas vêm muito mais dos tendões aí que estão sendo mostrados, que são os tendões do manguito rotador que fazem os movimentos e da sua relação anatômica com as outras estruturas. Rodrigo, então aproveitando, vamos explicar o que vem a ser uma luxação de ombro. Uma luxação? Luxação é quando a gente tem uma desarticulação entre a glenoide, que é uma parte da escápula, onde você faz o encaixe com o húmero, e o húmero ele desloca, geralmente mais comum para a região anterior, e causando muita dor, perda de função, e leva muita gente para o nosso consultório também. Realmente deve ser uma lesão muito dolorida, Isso. Na verdade, o que acontece é que a estabilidade do ombro ela é garantida por uma combinação entre estabilizadores estáticos e dinâmicos. Os estáticos seriam a posição do osso, os ligamentos, essa estrutura que a gente chama de labrum, que ela envolve a glenoide, e os dinâmicos seriam a musculatura, os tendões, que fazem os movimentos. E quando a gente tem uma lesão, onde tem uma luxação, geralmente a gente tem que procurar a causa na lesão labral, que essa estrutura é a principal. Mas é muito específico para a gente falar aqui. Vamos explicar então só o termo labral, que você comentou. Que é o labro, é uma das estruturas, faz parte da estabilidade dinâmica. Mas o ideal mesmo é fazer o diagnóstico correto, ir no ortopedista, fazer o exame para saber o que está acontecendo. Rodrigo, a gente sempre ouve falar muito em ruptura do manguito rotador. O que vem a ser isso? Ruptura do manguito rotador, aquelas estruturas que nós mostramos no slide, que são os tendões que compõem o manguito rotador é um conjunto de 4 tendões que fazem os movimentos do ombro e ajudam também na estabilidade. Quando a gente tem uma lesão nesses tendões, que leva a dor, perda de função, geralmente uma das patologias mais comuns, inclusive dentro do consultório de um ortopedista especialista em ombro, são as patologias do manguito rotador. E o paciente acaba sentindo uma dor principalmente à noite, na hora que vai dormir, e não consegue mais levantar tanto o braço, a senhora começa a ficar com dificuldade de pentear o cabelo. E a gente então vai esse movimento de erguer o braço então começa a ficar dificultar. Não só de erguer, mas geralmente começa com o de erguer, que é o do supraespinal, é o mais afetado. Mas é uma lesão muito comum no ombro, é uma lesão do tendão, para simplificar. Bom, e quais seriam as causas então mais comuns dessa lesão do manguito? Ela pode ter causa inflamatória, que a paciente começa com uma inflamação progressiva, crônica, que não é tratada, uma dorzinha no ombro que a gente vai deixando para lá, que acontece, estou conseguindo fazer no dia a dia, vai passar, passa, Essa tendinite ela passa a ser uma tendinose, que é quando a gente acomete já as fibras desse tendão, não é só mais um processo inflamatório. E com o tempo a gente tem uma degeneração que acaba soltando esse tendão, que é o cabo que faz o movimento. E é uma das causas. Existem as causas traumáticas também, quando o paciente já está com o tendão um pouco machucado, ou às vezes também não, cai com a mão apoiada, estoura esse tendão também por trauma. A gente pode ter causa medicamentosa, às vezes o paciente que faz uso de corticoides enfraquece o tendão, também é uma das causas das lesões.
O importante é fazer o diagnóstico, o que levou aquilo e aonde está lesado, qual a estrutura do manguito que está lesado, para você poder fazer o tratamento correto. E quanto antes, né? Porque eu acredito que quanto mais tempo vai passando, pior vai ficando o tratamento vezes, e a pessoa vai ficando debilitada também. Muitas vezes ela é uma lesão progressiva, principalmente quando a gente tem uma lesão total do manguito rotador. Se a gente não fizer o tratamento o quanto antes for possível, a gente pode ter muito mais dificuldade no futuro de tratar, que é um tendão muito menos funcional, muitas vezes já tem uma substituição por gordura com um tendão com uma lesão total. Enfim, sentiu dor no ombro, vê que isso está persistindo, procure um especialista competente mais próximo da sua casa e faça o diagnóstico, porque não é toda dor no ombro que é igual, né? Todo mundo acaba conversando com, meu vizinho teve uma dor, tratou, enfim, é uma especialidade. Pomadinha, eu tomo esse comprimido, ficou bom. É uma especialidade e não é tratado só com medicação. A gente tem toda uma gama de tratamentos de acordo com cada diagnóstico. Então, tem que realmente procurar quem entende para poder fazer o tratamento. E são diferentes as dores, as lesões são diferentes. Bom, falando em tratamento, Rodrigo, para as patologias do ombro, quais seriam os melhores ou os tipos mais comuns de tratamento? A gente parte do diagnóstico primeiro, né? Primeiro a gente faz um diagnóstico correto, mas a gente sabe que grande parte do tratamento das lesões de ombro tem muito bom resultado com a fisioterapia. Então, muita gente num cirurgião de ombro, quando vai sair com um pedido de fisioterapia, porque a gente sabe que o fortalecimento dessas musculaturas ajuda muito a prevenir, por exemplo, a lesão do manguito, ajuda a prevenir a própria instabilidade, que ela protege com os tendões mais fortes, ela deixa o seu ombro mais estável, né? E temos as infiltrações, quando a gente precisa usar medicação também junto. A gente não pode deixar de falar do diagnóstico da bursite. O pessoal sempre, né, que fala da bursa, o que é a bursa, o que é bursite, o que é isso, o que é isso, né? Eu trouxe um slide para tentar mostrar para o pessoal o que é isso. Por exemplo, essa aqui é a famosa bursa. Ela está entre o húmero, que é o osso do braço, e o acrômio, que é outra parte da escápula. E quando a gente levanta o braço, acaba apertando essa estrutura aí que a gente chama de bursa. Que é a famosa bursite. É um tecido sinovial que recobre esses tendões do manguito rotador para que eles não tenham atrito com a parte óssea quando a gente movimenta. É muito comum o paciente chegar lá, meu ombro está estalando, né? Isso pode ser por uma bursite que está inflamada, enfim. Também faz parte daquela escolha para ver qual que é o melhor diagnóstico para seguir o tratamento, né? Também temos, dentro dos tratamentos, voltando, temos a cirurgia, quando bem indicada, em alguns casos, que ela pode ser numa indicação logo na primeira consulta, quando é uma lesão que se prova isso, que é bem difícil isso acontecer, porque a maior parte são passíveis de tratamentos com fisioterapia, e quando não vai bem a gente acaba indicando a cirurgia, tá? E o fortalecimento dessa articulação. Se a gente faz o fortalecimento adequado, com um profissional de educação física numa boa academia, a gente previne as lesões. Então, lembrando, né, os telespectadores, ninguém procurar sozinho fazer exercício por conta, né? Procurar sempre um especialista, né, uma pessoa, um profissional formado que possa orientar direito para não ter outro tipo de problema também. Com certeza. Não é verdade? Rodrigo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de lesões do ombro. Doutor Rodrigo, agora há pouco, né, no bloco anterior, estava falando a respeito dos tratamentos. Inclusive o tratamento cirúrgico como que é específico? Vamos explicar melhor para os nossos telespectadores, assim, para que entendam, né, que tipo de cirurgia, como que é feito isso? É importante a gente falar isso, que a cirurgia do ombro, ao longo dos anos de seu desenvolvimento, ela foi sempre muito estigmatizada, porque o pessoal fala, o vizinho fez, não mexe mais o braço. Hoje a gente tem técnicas muito mais avançadas, a gente consegue fazer essa reconstrução muitas vezes por técnica artroscópica. Eu trouxe algumas fotos aí, a gente está fazendo uma imagem como uma representação de uma imagem que a gente vê dentro da cirurgia com uma câmera, certo? A gente está dando ponto nesse tendão, como se tivesse esse buraco, né? No tendão do manguito, a gente vai dar os pontos. Isso tudo a gente faz sem colocar, sem abrir, sem fazer cortes grandes. A gente faz pequenas perfurações, a gente coloca os instrumentais para fazer e o paciente sai no outro dia do hospital. Lógico que tem todo um período de recuperação depois, mas é uma cirurgia pouco invasiva. Muito mais tranquila do que um tempo atrás, do que era feito antes. Exatamente. Então assim, não tenha medo, né? Quando a gente indica a cirurgia, ela não é tão debilitante como era antigamente.
coisa já mudou bastante. Não tão agressiva, Não né? tão Não tem que agressiva. cortar, então são pequenos cortes, Né? pequenas incisões, né? Quando é possível fazer, evoluiu muito nesse aspecto. Então não tenha medo quando a gente falar em cirurgia. Quando a gente fala em cirurgia, o pessoal até treme, principalmente no ombro. Mas é verdade. Rodrigo, sintomas, o que o paciente sente quando tem algum tipo de problema desse? O paciente geralmente começa com uma dor, em alguns casos associada a uma perda de amplitude de movimento. Ele começa a não conseguir mais rodar tanto o braço internamente, rodar externo, não consegue levantar mais. A dor tem algumas características dependendo do que estiver acometendo, principalmente quando o paciente levanta os braços. A dor noturna, muito comum também nesse tipo de paciente. Que mais? Mas o que leva o cara a procurar o médico sempre é quando ele fica com a vida atrapalhada por causa dessas dores, né? Aí começa a prejudicar e corre atrás. Isso. Né? Quando a gente tem uma lesão completa, a gente também tem a perda de força. Né? Um dos sinais. Geralmente, paciente mais velho, a gente tem aquela perda de força, não consigo mais levantar meu braço. Rodrigo, diagnóstico. O diagnóstico é basicamente clínico ou tem tipo ultrassonografia, raio-x, algum outro tipo de aparelho para que possa fazer o diagnóstico? Sim. O diagnóstico, ele parte da clínica. A gente tem que fazer um bom exame clínico para saber até qual exame complementar pedir. Né? Mas dentro dos exames complementares nós temos o ultrassom, que é um método simples de conseguir ver os tendões. O raio-x, que a gente consegue ver as estruturas anatômicas e em algumas patologias, algumas outras alterações. A ressonância, que é o padrão ouro para a gente ver essas lesões no ombro, que é o melhor exame que a gente tem. E a artroscopia diagnóstica, que aqui no Brasil é pouco realizada, porque você já marca a artroscopia geralmente para fazer o procedimento em si. Doutor Rodrigo, estas lesões do manguito, quanto tempo duram? Na verdade, isso varia. Né? Tem paciente que consegue se recuperar só com a fisioterapia, e vai variar do tamanho da lesão, se é completa, se não é completa, se é só inflamatória. E quando a gente opera, a gente pode falar um pouco mais de tempo de previsão. Geralmente a gente tem 1 mês de mobilização, que é para a gente ter uma ideal aderência do tendão, para a gente ter a segurança para começar a fazer a fisioterapia, uma ideal cicatrização. E depois a gente fala em 3 meses a mais de fisioterapia. Então a gente fala um tratamento completo de 4. Mas a gente sabe que isso pode durar mais ou às vezes menos, dependendo de como for. Dependendo de cada Uma caso média ou da extensão da lesão também. Da extensão né? da lesão. Às vezes tem casos assim que ficam indo no consultório direto, né, para fazer o controle daquilo que foi feito. Né? Mas vamos colocar em torno de 4 meses para uma cirurgia, pelo menos. E para a pessoa voltar à atividade física ou quem pratica algum esporte, como fica? Vai variar de acordo com o esporte. Tem esporte que exige muito mais da articulação do ombro, mas aí a gente tem que esperar um período mais longo, né? Porque a gente tem que fazer um bom fortalecimento para poder fazer a prática esportiva e não perder o que foi feito, né? Então a gente aí vai falar de 6 meses a 1 ano, depende do esporte que é praticado. Para poder voltar com segurança. Isso, e não ter recidiva, né? Não ter recidiva e não ter dor. Rodrigo, para fazer uma prevenção de uma nova lesão, o que o paciente tem que fazer? Tem alguma dica? Fortalecimento do manguito rotador, com um profissional habilitado para fazer isso, e algumas medidas comportamentais, né? Postura, para a gente evitar outros tipos de dores que se confundem muito com a dor do manguito rotador. Então tem gente que trabalha muito com o braço para cima, gente que é trabalhador de fábrica, que tem que ficar, às vezes, fazendo alguma atividade com os braços, principalmente acima de 90 graus. Então, ergonometria é muito importante no que você está fazendo. A posição que você está mexendo, o pessoal que fica no computador, a cadeira está muito baixa, com o braço alto. Enfim, nas academias também, acaba fazendo o exercício de maneira incorreta, também pode levar a problemas aí. Falando em academia, por que os ombros são lesionados mais em academia? Por que acontece isso? Falta de um profissional especialista do lado? Eu não diria só que eu não diria que elas são mais que é mais lesionado na academia. Né? Porque muitas vezes quem está na academia está até fortalecendo. Pelo menos tem né? um profissional, né? Tem um profissional. Se faz corretamente, não tem problema. Né? O problema é quando não faz corretamente, vai fazendo de qualquer jeito e acaba tendo uma lesão de longo prazo. Porque a gente também tem outras estruturas além desses tendões. Essas são as principais que a gente não ia ficar entrando em detalhes aqui. Mas acontece nas academias quando não feito de maneira adequada. Deixar isso bem claro, porque a musculação
Ela é boa, sim, quando bem feita. Exatamente. Ela chega a ser... Porque normalmente a musculação, o próprio paciente procura uma academia, normalmente, né? Isso. E é onde que mais E preventiva. E preventiva, porque você está fortalecendo, você está evitando... Fazendo uma prevenção. A maior parte dos problemas são em quem não faz. Rodrigo, no próximo bloco a Juliana vai estar aqui conosco, né, fazendo as perguntas dos nossos telespectadores. E eu gostaria que você comentasse também com os nossos telespectadores, que eu sei que você é cantor, mas depois dos comerciais. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de lesões do ombro, também neste bloco a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Juliana, como que estão as perguntas? Muitos pacientes com lesões de ombro ou não? Bastante, doutor. Tive até uma dificuldade aqui em separar algumas perguntas. E também gostaria de agradecer aos telespectadores, doutor, que enviaram suas perguntas aqui para o nosso e-mail, para que o doutor Rodrigo possa estar respondendo e tirando a dúvida de todos. Exatamente. E lembrando, quem quiser mandar sua pergunta, sua dúvida, mande pelo nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Não se esqueça de curtir a nossa página no Instagram e no Facebook, Programa Saúde em Dia. E quem quiser mandar pelo WhatsApp também alguma dúvida, alguma pergunta para o Dr. Luciano, pode estar mandando para o telefone 35 9142 2421, que ele estará à disposição para estar respondendo para todo mundo, né, doutor? É isso mesmo, né, Juliana? Se Deus quiser. Com certeza. Doutor Rodrigo, antes de falarmos da música, né, da parte cantor, vamos falar um pouquinho a respeito da síndrome do impacto do manguito rotador? Isso. Síndrome do impacto é uma síndrome onde há um pinçamento, né, um choque entre as estruturas anatômicas do ombro, dependendo da posição quando o paciente está. Isso ocorre mais, também varia de acordo com a anatomia do paciente, que tem um osso que às vezes é mais ganchoso, um osso que é mais plano, isso vai depender, e também do que ele faz. Esse paciente que ele trabalha bastante com o braço alto, ele vai ter sempre vai ter mais chance de ter esse pinçamento, que é uma das causas da lesão do manguito rotador. Quando a gente tem muito atrito, muito impingimento, muito pinçamento nessa região e acaba machucando aos poucos aquela região do tendão. Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho da parte cantor sua. Conta para os nossos telespectadores. Isso é uma coisa nova na minha vida. Tem uma dupla, Rodrigo Lessa e Miguel, depois vocês procurem no YouTube. Tá indo muito bem, graças a Deus. E graças a gente está dividindo entre os ombros e os palcos aí agora. Exatamente, isso é bom, né, Rodrigo? Inclusive tive a oportunidade, né, seu pai me ofereceu, me presenteou com um CD seu. Eu vou trazer, parabéns, vou trazer para vocês aqui. Parabéns pelo CD, parabéns pela música, né? Além de profissional da parte médica, profissional também da música, né? Faz bem para a alma, né? Música faz bem. Opa, muito bem. Cuidando do corpo e da alma agora. Pronto, fechou o diagnóstico, né, Rodrigo? Juliana, vamos começar? Vamos sim, doutor. Doutor Rodrigo, a luxação do ombro ocorre mais em quem pratica a musculação? A gente chegou a comentar sobre isso até aqui ao longo da entrevista. Se você tem um músculo forte, a tendência é que não saia. Tá? Você fortalecendo a musculatura, você tem uma estabilização dinâmica. Você não vai depender só das estruturas estáticas que protegem o ombro. Então, ao contrário. Se você faz musculação, você tem menos chance. O halterofilista, ele tem que ser preparado diferente, doutor Rodrigo? Com certeza. Quem vai trabalhar com muita carga, ele tem que ter uma preparação especial. E lembrando que sempre com a pessoa certa para fazer isso. Não vai fazer de qualquer jeito. Mas tem que ser sim, senão vai ter lesões. Senão a lesão vai ser grave, né? Vai ser grave complica, porque né? são peso pesado, né? Porque quando faço algum esforço, sinto que meu ombro desloca. Ele tem algum tipo de tratamento, doutor? Primeiro, fazer o diagnóstico. Essa instabilidade ele só sente, né, é uma coisa que eu sinto, ou se isso acontece de fato. Né? Existem pessoas que também têm uma frouxidão ligamentar, que tem a constituição dos ligamentos mais elástica, digamos assim. Então, muitas vezes ele só sente, o ombro não sai de fato, ele não lesou, ele só é mais elástico. Então, ele subluxa, a gente fala, ele dá de sair, mas não sai. Como prevenir? Fortalecendo. Então vamos fortalecer, né, Juliana? Tem alguma coisa, doutor Rodrigo, que possa ser feito para prevenir esse deslocamento do ombro? Acabamos de falar. É isso aí, fortalecimento. Primeiro, assim, se ocorreu de fato uma luxação, se o paciente saiu o ombro, teve que ir para o hospital, por alguém colocar no lugar, aí a gente tem que investigar uma lesão anatômica sim, né? Então, isso parte do diagnóstico. Se a paciente se o fato é só prevenção, a gente parte para o fortalecimento, sim.
E a gente sabe que existem algumas posições e algumas posições do braço que são mais suscetíveis a esse tipo de lesão. Que a rotação externa com a abdução, essa posição aqui é mais comum do ombro sair do lugar. Então, se alguém que já teve alguma vez o episódio de luxação, saiba que se levantar o braço e rodar vai ser a posição mais provável que isso aconteça. Então vamos prevenir aí, né, doutor? Vamos cuidar. Prevenção é o melhor que tem. Com certeza. Com certeza. Doutor Luciano, por hoje foram essas as nossas Acabaram. perguntas já, até por questão do nosso tempo também, que é um pouquinho curto. Quero lembrar mais uma vez os nossos telespectadores para mandar suas dúvidas, suas perguntas para o nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br. Curtir a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E não se esqueçam também de mandar a sua pergunta para o Dr. Luciano através do WhatsApp, no telefone 35 9142 2421. E até a próxima semana, Dr. Luciano, se Deus quiser. Doutor Rodrigo, antes de encerrarmos, eu gostaria, se possível, que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, inclusive de uma parte assim tão delicada, né, que é o ombro. O pessoal acha que não é nada, deslocou o ombro, vou no pronto-socorro, coloca no lugar, mas não é só por aí. Eu acho que tem que procurar, né, um especialista, alguém apto para poder fazer a cura, fazer o tratamento correto, para não ficar deslocando e vai para pronto-socorro e volta, não é verdade? Não só no deslocamento. No deslocamento, o paciente acaba chegando na gente porque a gente sabe que depois que sai uma, 2 vezes vai sair de novo. Então tem que tratar. Existe a cirurgia também videoartroscópica para isso, existem outros procedimentos. O recado que eu queria deixar é que a gente está falando de uma articulação que é complexa, tanto na anatomia como na fisiologia dos movimentos. Então, procurar um especialista que saiba do que está falando e fazer o tratamento adequado para cada patologia. Porque não é tudo igual, tem diferença entre as patologias e tem diferença entre os tratamentos. Então é isso aí, estamos de portas abertas para receber vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.